Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Gostaria de estar cumprimentando os alunos de longa data, também estar me apresentando para os alunos novos. Sou a professora Ana Cláudia, professora de História da Arte. Estou retornando da licença maternidade para o quarto bimestre. Momento decisivo, né? Finalizando o ano letivo e também contemplar os conteúdos para os processos seletivos, PSS, PAS, que compõem, né, as notas importantes e decisivas para o próximo ano. Então, a professora separou alguns conteúdos que também faz parte dessa finalização do ano letivo e vai auxiliar também vocês nessa preparação para os processos seletivos. Pessoal, a professora vai falar um pouquinho sobre a transição do século XVIII para o século XIX, momento em que a arte tem a ruptura de muitas tendências, tradições e até mesmo de identidade artística, em um momento em que a arte se falava muito nesse processo de transição. Então, eu vou apresentar para vocês o neoclássico, um movimento artístico que inicia ali a necessidade dos ismos na história da arte. O neoclássico representa nova arte, de certa maneira antecede ali alguns acontecimentos do século XIX. Não teríamos um século tão agitado na questão artística se o neoclássico não, de certa maneira, tivesse provocado esse processo de rompimento ali no século XVIII. Então, neo significa novo, classicismo. Nós já vivemos o classicismo nos estilos clássicos da arte no período grego e período romano. Então, iniciamos esse processo de transição com a renúncia ao barroco, principal característica. Por que dessa renúncia? Não exatamente um repúdio ao movimento do barroco, mas uma necessidade ali de retorno na questão do que o rococó provocou. Então, o rococó é uma extensão do barroco, no momento, então, que os artistas estavam ornamentando mobílias, ornamentando decorações e esquecendo do conceito e o contexto ali na questão primordial, na temática. Então, foi feita muita pergunta a respeito se aquilo era arte. Então, tudo isso, turma, trouxe essa necessidade de rompimento. Então, eles renunciaram principalmente às tendências, o exagero, a questão da ornamentação do barroco, também a futilidade ali do rococó. Essa renúncia, ela veio até em um momento ali de descoberta, no momento então que arqueólogos contribuíram até com algumas informações sobre a descoberta de Pompeia, que tinha sido ali em 1748, os afrescos, a questão até da arquitetura. Isso fez com que as pessoas tivessem ali um estalo. Olha, é isso que nós estamos precisando. Então vamos voltar ali para os conceitos clássicos de arte, que é o estilo greco-romano. A Revolução Francesa, então, terminando a Revolução Francesa, foi um momento em que o neoclássico ganha uma força muito grande, porque até então, turma, esses artistas eles tinham uma entrega muito grande, ainda por encomendas, essa parte individual, esse momento de individualismo do artista, ele não estava em um contexto de aceitação ainda. Então, a Revolução Francesa, ela impulsionou, de certa maneira, os acontecimentos dentro do neoclássico, mas a questão, assim, do bancar, Napoleão Bonaparte, um exemplo, bancou muito alguns artistas, em especial Jacques Louis. Ele teve uma entrega muito grande para esse artista na questão tanto financeira quanto também de valorização da pintura desse artista. Então, tudo isso impulsionou. Uma das características mais interessantes desse período, turma, foi que, ao mesmo tempo, dentro da academia, o academicismo ele acontece
no mesmo processo ali, mas ele tem uma força maior no início do século XVIII. Nós estamos falando já no neoclassicismo, finalzinho ali, na segunda metade do século XVIII. O berço da arte nesse primeiro momento era a França. Então nós podemos até comparar. Florença, no Renascimento, era o alvo maior da arte. E a França era, nesse neoclassicismo, respirava a arte, transmitia. Os ideais iluministas, o senso da moral, do equilíbrio, também foi muito importante nesse processo. O apogeu ali em 1830 também impulsionou muito e principalmente fez com que esses artistas conseguissem ter essa força para mostrar sua identidade. O principal representante, Jacques Loewe, ele foi um artista até que fez parte desse momento revolucionário na pintura tão importante para os próximos preceitos de arte vigente no século XIX e também no século XX. Turma, então, quando falamos em escultura, retorno greco-romano, falamos também na questão da expressividade, do equilíbrio, mas não podemos esquecer de um detalhe, lembra? Rompeu com preceitos barrocos, rompeu com tendências e até técnicas barrocas. Então, o exagero na escultura barroca vinha em detalhes, aparecia muito o pescoço caído, a questão do contorno, das obras muito contorcidas. Então, quando na escultura vem esse retorno grego, principal característica. Turma, a tendência, a temática principal do neoclássico era o retorno da mitologia também, de temas mitológicos e não esquecendo a questão do contexto histórico. Então, Vênus, quantas Vênus foram retratadas diante da história da arte? Muitas. Então, volta aqui a questão do material, o mármore. Esses artistas eles têm a obrigação de passar muita expressividade, a perspectiva, a percepção do tamanho tem que corresponder à realidade. Então, dentro das características gerais das esculturas, temos a temática histórica, literários, alegóricos, mitológicos, igual eu coloquei para vocês. A pose é semelhante às duas esculturas gregas e romanas. Nós temos, assim, o retorno. Tem até, turma, o que nós temos hoje de esculturas, principalmente nos grandes museus, elas são esculturas neoclássicas. Se tem muito pouco das esculturas originais gregas por conta das invasões dos bárbaros, então não restou para nós essa herança. Mas podemos pensar também na representação do corpo inteiro, principalmente o relevo no busto. Os gregos acreditavam muito no homem como centro de tudo, a questão ali do egocentrismo, né? Então tudo isso também nós podemos observar no período neoclássico. Usava também isso para propagar, de certa maneira, esse estilo tão importante para as pessoas, mas essa composição, ao mesmo tempo, ela tinha comparando, né, o barroco com o neoclássico, o barroco, o exagero é ao extremo. Nós podemos perceber que o neoclássico já volta a essa suavidade provocada ali pela questão do estilo grego. Então, a época napoleônica foi um período que o naturalismo, o equilíbrio, a questão entre o real e a beleza ideal também foi retratada, e retorna os materiais, igual eu coloquei para vocês, o mármore, o bronze, a terracota, e os principais escultores principalmente acompanhavam ali a família dos imperadores. Agora, turma, a arquitetura, é muito importante falar na arquitetura dentro do neoclássico, porque foi muito decisivo também. Então, igual eu coloquei para vocês, a França, nós podemos comparar, né? É o segundo momento do Renascimento, é a base ali desses artistas, os edifícios com uma estética totalmente racionalista, volta, turma, os pórticos, as colunas colossais, a questão dos frontões, a questão do triângulo ali, que é a base dos telhados, totalmente grego, os pilares despojados, os capitéis ali das ordens, das colunas, copiando ali as ordens gregas, as construções totalmente simétricas, geométricas, o uso das abóbadas e as cúpulas. Então, a decoração, ela vem assim, com rosáceas, frisos, totalmente comparando ali o grego e o romano. Dois exemplos, né, de arquitetura neoclássica. Vou colocar um exemplo mais próximo de vocês. Nós temos no Brasil uma atual
construção neoclássica. Não sei se vocês já viram nas reportagens, muitas reportagens a respeito da casa do Gustavo Lima. A casa do Gustavo Lima é totalmente neoclássica, até por conta do porquê, né, que ele se considera o imperador. Então, ali parece um templo, ela vem com todas as características do neoclássico. A Casa Branca também, né, turma? Também corresponde a isso. Então, tudo que nós temos também de arquitetura relacionada a esse período corresponde ao neoclássico. Agora, turma, a pintura, ela já vem com muitas características importantes e eu gostaria de fazer essa pintura em um outro momento. Vou dividir essa aula, então, em duas videoaulas, para vocês entenderem e até fazer a leitura de imagem um pouquinho mais com calma. Então, coloquei para vocês hoje a questão do contexto e qual foi o momento ali de importância do neoclássico para a transição do século XVIII e como que vai auxiliar nesse período também de transição para o século XIX, tá? Um beijo, um forte abraço para vocês. A professora volta a repetir, estou morrendo de saudade de todos, principalmente de saber as novidades, de estar em contato com vocês, mas precisamos ainda estar nesse modo, né, nesse modelo de arte para a prevenção e saúde de todos nós. Um grande abraço e até o nosso próximo momento de aula.